Olá, eu sou a Carol e apesar de eu contar as minhas experiências aqui no canal, que de certa forma conta um pouco da minha vida, nesse vídeo eu vou contar a minha história. Então senta porque a história é longa, são mais de 40 anos. Eu resolvi fazer esse vídeo motivada por um convite, uma iniciativa que aconteceu dentro da Escola Clarity da Laine, que é mais que a minha professora, é a minha mestra. Quem acompanha ela sabe a pessoa que ela é. E quem não conhece, mas é esperto, percebe logo que o que ela fala demonstra um domínio técnico absurdo do gráfico. A pessoa tem que ter esse discernimento para conseguir distinguir o que é papinho, o que é simpatia e o que é técnica, método. Parar de cair em armadilha de trader, guru, influencer. Bom, nem era esse o assunto, mas como a minha luta para salvar os perdedores, salvar as pessoas enganadas por esses gurus de mercado, é uma das temáticas principais aqui do meu canal, acabei entrando nesse assunto. Mas como eu ia dizendo, esse convite partiu de dentro da escola. Essa semana eu vi que ela criou uma aba nova, um espaço para conhecer melhor os alunos, um convite para cada um contar a sua história, se apresentar, até para poder comparar com a história que eles vão contar daqui a um ano, quando eles já tiverem evoluído. Então não foi um convite só para mim, foi para toda a escola, porque a Laine gosta de conhecer os alunos, ela sabe quem é quem, ela vê quem está engajado, ela vê quem está participando, ela vê tudo, porque a dinâmica da escola é como uma instituição de ensino mesmo. Tem trabalho em grupo, tem aula, tem atividade, tem prova, tem amizade entre os alunos, tem tudo. E os colegas já começaram a mandar as histórias nesse espaço. Eu tive essa ideia de contar a minha história nesse formato, no formato de vídeo, que eu estou mais acostumada. E assim eu consigo compartilhar aqui também com vocês. Bom, se você ainda não deixou o like, esse é o momento. Deixa o like, se inscreve se você ainda não é inscrito. Isso ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a chegar em outras pessoas. E como esse é um canal que eu trago um conteúdo que pode salvar vidas, como eu brinco, né? Como eu digo, esse é o meu objetivo, é abrir os olhos das pessoas, tirar a venda dos olhos das pessoas. Assim esse conteúdo chega a mais pessoas e quem sabe a gente salva aí algumas vidas, né? Bom, vou começar a minha história. Eu sou a quinta filha, a caçula. Nasci em São Paulo, mas meus pais não são de São Paulo. Meu pai foi chamado para trabalhar em São Paulo e eles se mudaram. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Com 13 anos eu fui trabalhar num buffet infantil de monitora. Não porque meus pais pediram, meus pais nunca pediram para eu trabalhar. Eu não precisava trabalhar, mas eu queria ter o meu dinheiro. Então eu comecei a trabalhar nessas festinhas e é uma fase que eu não esqueço. Era um buffet perto da minha casa. Eu me lembro bem, eu ganhava 15 reais para trabalhar no fim de semana e 10 reais para trabalhar nos dias de semana. E eu comecei a ir numas festinhas assim, de fins de semana. E eu lembro que uma vez eu fui num dia de semana e me prejudicou. Eu tinha aula, né? Tinha 13 anos e não era legal trabalhar de dia de semana. E a minha mãe, ela nunca, né, pediu para eu trabalhar, mas ela também não me impediu. Mas quando ela viu que estava me prejudicando por causa da escola, ela perguntou: Carol, mas quanto é que você ganha para trabalhar lá? E assim, claro que 10 reais hoje é muito diferente de 10 reais naquela época, mas era muito pouco ainda assim. Eu falei, ah, mãe, eu ganho 10 reais quando é assim, né? Quando é dia de semana. Minha mãe ficou uma fera. Foi lá esculachar a dona do buffet. E aí eu perdi o emprego. Era um freela, né? E aí eu nunca mais fui nas festinhas, porque minha mãe achou realmente uma exploração, achou um absurdo. Dali, com 14 anos, eu fui trabalhar, 14 ou 15, fui trabalhar no shopping, consegui um emprego numa loja de surf, que era uma coisa que eu gostava, tinha aquele estilo do surf. Eu não podia trabalhar, não se podia trabalhar com aquela idade. Então, se baixasse juizado, não sei, alguma coisa do fiscal do trabalho, eu tinha que correr. E se aparecesse alguém, eu tinha que me fingir de cliente ou eu tinha que sair da loja. E assim eu comecei a minha trajetória profissional, foi tudo muito cedo, né? Com 21, 22 já estava dando entrada em apartamento. Quando eu tinha 23 eu me casei.
Quando foi 26, já estava tendo o meu primeiro filho. Nesse processo, eu me formei em jornalismo, mas nunca atuei diretamente na profissão, porque eu me lembro que quando eu fui procurar estágio, o estágio pagava R$ 600 e qualquer outro emprego, um emprego de recepcionista, pagava 2.000 e poucos reais. Eu fui para um emprego desse, de recepcionista, caí numa agência de publicidade, uma agência bem grande, e dali não fiquei nem 2 meses e já me chamaram para trabalhar dentro da agência, num departamento mesmo, como assistente. E dali eu fui subindo, né? De assistente, fui coordenadora, depois gerente e fiz uma carreira em agência de propaganda. Então, quando eu abordo aqui, falo sobre os gatilhos do marketing, dos gurus, as ferramentas que eles usam para convencer as pessoas, eu tenho alguma propriedade para falar, porque eu trabalhei muitos anos com isso. Eu sei que o mercado mudou muito, mas a base, as emoções que o marketing procura buscar são as mesmas. Mas o digital, a internet, virou uma terra sem lei, né? É muito diferente. Quando a gente fazia uma propaganda para a TV, para o jornal, para a revista, a gente estava representando uma empresa. Não podia falar qualquer besteira. E hoje a pessoa grava um vídeo, fala qualquer besteira, põe na internet, anuncia. É esse o perigo que eu tento alertar aqui para as pessoas, né? O pessoal falando aí qualquer baboseira e tá tudo certo. Bom, continuando, então, eu estava nesse momento de vida, tinha carreira, tinha um casamento, tinha um filho pequeno. Aparentemente estava tudo certo. Eu não sei como o mercado da propaganda tá hoje, mas na época que eu trabalhei, sair da agência 8, 9 da noite era normal, normal mesmo, assim. Então, eu já saía várias vezes de madrugada, já saí no dia seguinte, vendo o sol nascer, já aconteceu de trabalhar 48 horas, tinha gente lá que cochilava no sofá e continuava. Então, assim, naquela época não era visto como uma coisa assim muito fora, muito anormal, não. Mas eu achava anormal, eu ficava incomodada com aquilo, eu olhava para o lado e falava, tá todo mundo achando normal a gente aqui, meia-noite, trabalhando, 2 da manhã, e aquilo começou a me incomodar, porque eu com um filho pequeno, eu lembro de deixar ele dormindo na creche, e depois eu pegava ele dormindo na minha mãe, eu passava o dia, a semana às vezes, sem vê-lo acordado. Então eu comecei a sonhar, imaginar que existia uma vida fora dali. Eu não tinha nem tempo para pensar em como sair dali. Eu lembro que eu fiz terapia, eu lembro que eu comecei a trazer de volta o meu sonho, que era morar fora do Brasil. Como é que agora, com filho, com o marido também numa carreira, eu não conseguia enxergar muito como é que eu ia fazer isso. Até que um dia aconteceu uma coisa que foi assim, a gota d'água. Eu acho que eu estava só esperando alguma coisa acontecer, estava esperando alguma bomba, algum motivo, alguma justificativa para eu conseguir sair dali. E é engraçado, né? Hoje, analisando, a gente acha que não tem controle sobre as situações externas que acontecem, né? A gente só tem controle sobre as nossas ações. Mas, na verdade, é a gente que, de alguma forma, cria essas situações no nosso subconsciente. Então, as coisas não acontecem porque é destino, as coisas não acontecem de forma aleatória. A gente realmente é responsável por tudo que acontece na nossa vida, mesmo que pareça que você não tem controle sobre certas situações. Então, no meu subconsciente, eu já queria chutar o balde. Então, acontece alguma coisa para justificar e para que me empurre, dê um empurrãozinho para eu realmente chutar o balde. Eu já vou contar o que foi, mas eu quero fazer essa reflexão aqui, para que você busque conhecimento na psicanálise, nas religiões, nos ETs, na cabala, onde você quiser. Você vai concluir que o poder está em você. E os bloqueios também estão em você. É difícil mesmo a gente acessar, tem que trabalhar bastante
em si mesmo para entender se tem culpa, se tem remorso, se tem inveja, se tem medo, se você pensa que deve satisfação para alguém. Então, se você pensar nisso, se você falar que não deve satisfação para ninguém, é mentira. Lá no fundo você precisa justificar para alguém alguma coisa, alguma atitude sua. Foi isso que aconteceu comigo. Eu só precisava de uma justificativa para eu sair do trabalho, mesmo que fosse uma justificativa para mim mesma, que foi o que aconteceu. E aí essa justificativa veio. Vou contar o que aconteceu, é uma coisa bem íntima, mas eu acho que faz parte dessa história. O vice-presidente dessa agência que eu trabalhava com ele já fazia uns 10 anos, quase 10 anos. Com ele e com a esposa dele era a minha chefe direta. E aí, nessa época, ela estava de licença maternidade, tinha tido bebê, e aí ele foi me acompanhar numa reunião externa, uma reunião que era em Campinas, então era uma viagem, e antes da reunião a gente foi almoçar para já sair direto. E aí a gente foi almoçar num restaurante. Não era daqueles chiques, mas era um restaurante bem caro, bem conceituado. E eu pensei, que legal, né? Almoçar com o chefe. Claro que ele não vai almoçar no quilo da esquina, né? Que legal, um super restaurante, bacana. E a gente conversou, perguntei do neném e tal, da mulher dele. Conversa normal, uma pessoa que eu já conhecia há muitos anos, né? Trabalhei com ele muitos anos. Aí a gente foi buscar o carro, a gente estava esperando o carro na saída, no valet, e passa uma pessoa da agência e vê nós dois juntos. O que ele faz? Aí ele faz assim, cumprimenta e tal. Ele conhecia o meu marido, ele já ligou para o meu marido e falou: a sua esposa tá almoçando com o chefe. E aí meu marido falou: eu sei, eles vão para uma reunião. E era isso, porque o meu marido conhecia o meu chefe também e a mulher do meu chefe, imagina, eu trabalhei muito tempo com eles, né? Normal. Mas eu achei até legal, porque o cara, em vez de fazer uma fofoca, de repente, dentro da agência, já foi direto no meu marido e falou: olha, não tá estranho? Ele estranhou, talvez, não só a gente almoçar junto, mas acho que ele estranhou o restaurante, que era muito para um almoço com a funcionária. Mas tudo bem, meu marido, ok, ela tá almoçando com o chefe, e eu também, ok? Eu não vi maldade nenhuma, mas é engraçado, porque ele viu e tinha maldade, porque na volta da reunião ele queria me levar para outro lugar e não de volta para a agência. E eu fiquei em choque. Eu me senti muito vulnerável, porque eu estava no carro dele, numa viagem, eu fiquei com medo, ele podia encostar o carro em qualquer lugar, ele podia me levar realmente para um lugar que eu não quisesse, e eu fiquei em choque. Ele foi no meu casamento, eu fui no casamento dele, tipo, foi um baque assim. Apesar de saber e de já ter vivido assédio em outras situações, porque não se enganem, não existe uma mulher no mundo que nunca sofreu um assédio de um funcionário, de um chefe, de um cliente. E no meio da publicidade tinha muita festa, não era normal, nunca achei normal, mas era comum. A gente via funcionários. Eu era casada há muito tempo, muito bem casada, nunca me meti com isso. Meu marido era conhecido das pessoas também. Então, o fato de ser essa pessoa me chocou. E eu ia ter que lidar com aquela pessoa como chefe, né, respondendo diretamente para ele, porque não tinha a diretora que ficava entre a gente. E esse fato foi, na verdade, o empurrão. Quando aconteceu isso, eu fui lá pedir demissão, sem saber o que eu ia fazer, sem planos, pagaram direitinho, peguei minha rescisão, fui passar um ano em Portugal, convenci meu marido a pedir demissão também. E fomos eu, meu filhinho pequenininho e o meu marido morar um ano em Portugal, sem planos. Fui lá, torrei toda a minha rescisão lá. Aí quando a gente voltou, eu já trouxe um negócio. Eu e uma amiga portuguesa abrimos um ateliê de bonecos de desenho. A criança faz o desenho e a gente transformava o desenho em uma pelúcia de verdade. E como era uma coisa muito diferente, quando a gente começou, a gente acabou de abrir já um monte de entrevista em revista, na televisão. Eu lembro que eu pisei no Brasil, a produção da Globo me ligou, queria fazer uma reportagem para o Fantástico,
fizemos a reportagem, foi muito legal. Até pouco tempo atrás, a Ana Maria Braga também me chamou para uma reportagem, porque é um presente muito diferenciado, né? Esse ateliê está à venda, eu não estou mais atuando com ele, não faz mais sentido para mim, mas foi um trabalho muito bonito que eu gostei de fazer, mostrar para as crianças que dava para materializar uma ideia. Aí a gente chegou em São Paulo, imagina, a gente em Portugal não tinha carro, andava para cima e para baixo a pé, sem olhar para trás, sem medo. A gente, quando chegou, já tinha decidido que não iria ficar em São Paulo. Então a gente buscou, vamos olhar o mapa, onde vamos morar. Como eu tinha um irmão que já morava no sul, a gente tinha um casal de amigos também muito próximo, que também tinha acabado de se mudar para o sul, a gente resolveu vir também morar na praia. Mas nesse momento eu ainda estava perdida, a gente veio para uma cidade que não é uma cidade grande, então não tinha mercado, né? A gente sabe que o mercado, para quem faz propaganda, pelo menos naquela época, era São Paulo e no máximo Rio de Janeiro. A gente sabia que não tinha mercado, então iria ter que trabalhar de outras formas. Então a gente abriu um serviço de aluguel de bicicletas. Como a gente era publicitário, a ideia era transformar as bicicletas em mídia, enfim, tinha todo um projeto ali por trás. Aí o que aconteceu? Era um projeto muito legal, mas era um projeto só que acontecia só no verão, só para o turismo, eu ainda estava muito perdida. E aí alguém falou para mim, vamos ali, eu vou te levar num cartomante. E aí eu me lembro que ele falou assim, o que aconteceu, hein? A sua vida estava direitinho e de repente tem um corte aqui, você mudou a rota. Aí eu sabia exatamente do que ele estava falando, né? Foi quando eu chutei o balde, tava tudo certo. Ele falou uma coisa também que a gente fica muito sugestionável, né? Eu caí lá meio de paraquedas e ele falou para mim também, eu tô vendo aqui que tem uma criança que quer chegar, que precisa chegar através de você. E aquilo, falei, meu Deus, e agora? Imagina, eu já estava com um filho de 7, 8, meu filho já estava com uns 8 anos. Eu não planejava ter outro filho. Mas aí eu fiquei com isso, né? Fiquei com isso na cabeça. Tem alguém que precisa vir e é através de mim e tal. E coloquei isso na cabeça. E aí eu engravidei. E a gente estava com essa loja de bicicletas. E aí quando foi no dia 6 de janeiro, que é o alto verão, que é justamente o período que a loja fatura, basicamente é só o mês de janeiro, é o que era turismo forte, né? Dia 6, mais ou menos, eu tive um sangramento. No dia 7, eu me lembro que a gente fechou a loja, foi para a cidade maior, mais próxima, de fazer um ultrassom, e ali já não tinha mais nada. Não tinha nem vestígio. Naquele sangramento, eu tinha perdido o bebê. E aquilo realmente me devastou. Eu demorei muito tempo assim, fiquei num luto durante muito tempo, assim, mais de um ano. Entrei numa depressão e a loja também acabou sendo impactada, meu marido impactado, eu não queria ficar em casa sozinha, e aí ele começou a fechar a loja para ficar comigo. Não, então agora já acabou o verão mesmo, nesse processo mais doloroso, então vamos fechar a loja, a gente acabou fechando. E ali a gente voltou a ficar um pouco perdido também. Vamos vender o apartamento, a gente vendeu o apartamento, fez uns investimentos em terreno aqui e tal. Então só fui me recuperar e pensar nisso de novo depois de uns 3 anos. E aí a gente falou, não, então vamos ter mais um filho mesmo. E aí eu engravidei de novo. E hoje eu tenho um caçulinha, com uma diferença ali de 11 anos para o meu primeiro filho. Mas ele veio e ele nasceu bem no comecinho da pandemia. Ele nasceu em novembro, a pandemia mundial já tinha começado, né? Que foi em 2019, mas aqui no Brasil chegou ali em março de 2020. Estava ali com um nenê de 3 meses no começo da pandemia. Não foi fácil, claro, não foi fácil para ninguém. A gente acabou ficando muito descapitalizado. A gente começou a vender os terrenos. Então, quando acabou a pandemia, a gente estava completamente
zerado. E aí, quando acaba o dinheiro assim, você não busca, eu vou fazer uma faculdade, eu vou abrir um negócio, acaba que você não consegue enxergar essas coisas de muito prazo, eu não tinha esse tempo, né? Então, o que que a gente busca nessas horas? Busca dinheiro rápido, né? E na época, né, digital aí era a terra sem lei, vinham uns anúncios muito agressivos, né? Eu até encontrei alguns, vou colocar aqui, ó. Olha isso aqui, que bizarro. Imagina, isso é vida de milionário. Agora é fácil. Quem é que não vai clicar num anúncio desse? Imagina, ó. Mesmo sem saber nada, você pode operar na bolsa de valores. E olha que eu vinha do mercado publicitário, hein? Eu não conhecia o mercado financeiro. Se o sujeito estava me dizendo aqui que era fácil, eu sou inteligente, sou formada, eu vou aprender isso aqui. Olha o nosso amigo aqui. Aprenda a construir uma nova fonte de renda em menos de 1 hora. Olha só que lindeza que a gente caiu, né? Hoje os anúncios não são mais assim. Fomos levados nesse primeiro movimento. Todos esses caras ficaram muito ricos, ricos mesmo, milionários. Estão até hoje aí vendendo curso, porque essa é a verdadeira fonte de renda deles, né? E a gente nunca vai saber se algum dia ganharam algum dinheiro no trade, né? Hoje eles mostram que perdem, né, para dizer que é real, né? Olha, eu também sou ser humano, eu também perco, enfim. Estão usando outras estratégias aí. Então, quando eu brinco que tinha anúncio que jogava dinheiro pro alto, é verdade, olha só. Não tava de sacanagem, era literalmente jogando dinheiro pro alto. Então, imagina, eu com um neném, pós-pandemia, quebrada, é claro que eu caí numa dessa, né? Então eu via o mercado com tanta ingenuidade. Quando eu comecei, eu fiz esse vídeo aqui com o meu plano de fazer 1 milhão no mercado financeiro. E nesse vídeo tinha uma planilha de aumento de contratos, de alavancagem. Ah, se eu fizer 250 pontos por dia com um contrato, vai dar X, com tantos contratos vai dar Y e tal. E no fim de tanto tempo ia dar 1 milhão. Era basicamente esse o vídeo. E na época deu uma repercussão, as pessoas começaram a acompanhar, tá, deixa eu ver, né? E duvidando realmente que aquilo fosse acontecer. E todos estavam certos, aquilo não aconteceu em um ano ali, como eu previ, porque eu fui só mais uma, como vocês todos, como nós todos ali, os 96%, eu fiz parte dessa estatística aí por bastante tempo. E por isso que agora eu quero mostrar o caminho, o que que eu fiz para sair dessa estatística, é por isso que eu continuo fazendo esse canal, para mostrar o fim dessa história, mas a gente vai chegar lá no fim do vídeo, que eu vou contar o fim da história. Porque aí o canal, nesse momento, também tomou uma proporção na minha vida, né? Eu mostrava as minhas operações todos os dias, eu comentava as operações, tudo que eu aprendia eu compartilhava, tudo que eu descobria eu compartilhava. E aí o que foi acontecendo? Eu fui apanhando. E as pessoas acompanhando aquele processo, tentando me ajudar, e eu lá apanhando. Então, teve momentos que eu parei, não tinha mais dinheiro para operar, ou eu tinha que realmente dar atenção ali para o ateliê, para outras coisas, para entrar algum dinheiro. Eu não perdi muito dinheiro no day trade, mas o fato de eu ter colocado muita energia, achando que fosse ser rápido, energia que eu digo tempo, né? Então acabava que eu não tinha outras entradas, eu estava esperando o day trade dar certo e o tempo foi passando, e o tempo foi passando. Então, mesmo operando em mesa proprietária, tudo, mesmo eu não perdendo muito, era um contratinho e tal, ainda assim é perda, né? Eu digo em relação ao que eu vejo, as histórias que eu recebo de gente que perdeu 50 mil, 100 mil, 200 mil, enfim. Eu não perdi nem perto disso, perdi pouco mesmo, mas investi em cursos, né, que não valeram nada, perdi muito tempo principalmente, porque então eu não consegui conciliar as duas coisas, mais um neném, mais o canal, enfim, eu fiquei investindo muita energia e aquilo foi me afundando.
cada vez mais. E eu falava, não, tudo bem, porque a hora que der certo, eu vou recuperar tudo. Não tem problema. O processo do canal, quem me acompanhou aqui viu tudo isso. E isso foi muito legal, porque realmente eu acho que foi muito fiel ao que acontece realmente na vida das pessoas. Realmente teve aquela expectativa, me venderam uma expectativa. Senti que eu caí num golpe. Talvez eu nunca tivesse entrado nesse mercado se eu tivesse realmente noção do que é. Hoje as pessoas têm essa opção, hoje eu falo, eu mostro aqui que é realmente uma profissão, que é como você estudar muito, como se fosse para qualquer outra profissão, então a pessoa já vem muito mais preparada, né? Tem uma expectativa muito mais alinhada. Eu fui descobrindo coisas, fui desmascarando também setups, fui desmascarando também outras situações, então eu consegui provar muitas coisas que não funcionam, para que a pessoa nem perdesse tempo em testar. Mas eu ainda não tinha o que funcionava para falar sobre. Eu ficava ali rodando de setup em setup, de galho em galho, e eu achava que eu era diferente. Eu falava, bom, esse pessoal aí não sabe porque são tudo burro. Eu sou inteligente, eu vou conseguir esse negócio. Se fulano conseguiu, eu achava que fulano tinha conseguido, né? O cara no poste lá, né, jogando dinheiro para cima. Se fulano conseguiu, eu consigo também. E eu não entendia por que que eu estava perdendo. Só agora que eu sei operar, eu consigo ver o que todas essas pessoas, todos esses gurus estão falando. Então eu achava que era emocional, era eu que não era disciplinada, que eu não tinha ainda achado a melhor estratégia. Tô rindo aqui e tal, mas foi uma história muito dolorosa. Eu me lembro de chorar muito, eu me lembro de ajoelhar muito, de pedir muito para Deus. Que trader nunca, né? A gente fica desesperado mesmo. Essa crise financeira toda foi muito difícil mesmo, porque afetou outras áreas também, afetou o meu casamento também. O meu filho era pré-adolescente, sentiu também, começou a faltar coisa em casa, difícil mesmo. E tinha muito ego, muito orgulho por trás, porque eu comecei de forma exposta. Eu falei, olha, eu vou fazer 1 milhão. E todo mundo falou, não vai. Inclusive a minha família, inclusive os conhecidos, falou, Carol, então, olha, legal, mas não é uma furada, não. Então eu não queria dar o braço a torcer. Eu fali, todo mundo tinha me avisado e eu fiquei com aquilo, com aquele ego, né? E agora? Como é que eu vou pedir ajuda para eles? Aí eu comecei a fazer dívida, porque eu tinha ficha limpa, um score maravilhoso, então os bancos queriam mesmo me emprestar dinheiro. Eu precisava ganhar tempo até eu conseguir viver de trade. Eu também não queria voltar para São Paulo. Já fiz um filme na minha cabeça, meu Deus, eu vou voltar para onde? Em São Paulo, eu vou voltar para casa dos meus pais, com o rabo entre as pernas, imagina. O meu marido chegou a voltar para São Paulo, a gente teve uma crise, ele chegou a voltar para trabalhar. A gente nunca conseguiu ficar muito tempo longe, a gente sempre foi muito família, a gente gosta de trabalhar em casa para ficar juntos. São mais de 20 anos de casamento, teve um estranhamento ali quando ele saiu, mas a gente também não estava muito bem, porque essa crise financeira abalou, mas a gente conseguiu separar as coisas, conseguiu entender que era a crise financeira que estava causando aquilo, não era exatamente uma crise no casamento. Então aí ele voltou, mas a gente ainda ficou meio perdido, meio sem saber o que fazer. Aí parecia o fundo do poço, né? Mas não era. Sempre dá para piorar. Um dia começou a chover forte e aí de repente entrou na casa uma barata bem grande. Aí meu marido foi lá e matou. De repente, entrou outra barata. Meu marido foi lá e matou. Eu falei, meu Deus, que coisa estranha. 2 baratas estão vindo lá de fora. Será que é a fossa? É uma casa alugada, a gente não sabia, né, se a fossa estava cheia. Não tem saneamento na minha cidade. Cada casa tem a sua fossa. Quando você entra na casa, você não sabe se a fossa está cheia, se não está. Enfim, falei, essa chuva deve ter encharcado o terreno e encheu a fossa. Aí meu marido foi lá fora ver.
Aí eu com a criança no colo, e eu só ouço pá, 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 ele dando chinelada na parede. Eu falei, nossa, a barata tá dando um baile nele, né? Pá, pá. Eu só sei que ele ficou meia hora dando chinelada na parede. Quando ele entrou em casa encharcado, com o chinelo na mão, ele falou assim, eu acho que eu matei umas 100 baratas. Eu falei, o quê? Ele falou, olha, umas 50, umas 50 eu matei. Ele falou, eu perdi as contas. Eu falei, cada chinelada era uma barata? Ele falou, era. Saiu tudo da fossa. E aí a gente ligou para a imobiliária, falou, olha, tem que limpar a fossa, como é que a gente resolve, não sei o quê. E chama limpa a fossa, aí não acha a entrada da fossa, chama a engenheira que fez a casa. Ah, a gente vai ter que refazer a fossa. Falei, tudo bem, refaz. Mas não é a gente que tem que refazer, né? É o dono da casa. O dono da casa falou, não, eu não vou refazer a fossa, vamos encerrar o contrato. O quê? Vamos encerrar o contrato. E agora? Nem o dinheiro para um calção para ir para outra casa a gente tinha. Aí a gente pediu para Deus, né? Rezou. Falou, bom, algum milagre vai ter que acontecer. A gente achou um apartamento que não precisava de calção. E aí entramos no apartamento, me desfiz de um monte de coisa. Eu nem tinha desencaixotado tudo, mas já fazia ali mais de um mês que eu estava morando no apartamento. Eu fui no supermercado, fui eu, meu marido, meu caçula, e o meu mais velho ficou em casa. Eu tava saindo do supermercado, fui a pé, que é pertinho, chega o meu mais velho, de descalço, na rua, descabelado assim, e falou, mãe, a casa tá pegando fogo. Não. Quando eu cheguei, não dava nem pra chegar perto da casa. E onde pegou fogo, que foi na área de serviço, tinha a máquina de lavar, a máquina de secar, o tanque, e embaixo do tanque tinha o bujão de gás. Eu falei, meu Deus. E eu vi a área de serviço, a janela da área de serviço, eu vi que o fogo era dali. A fumaça preta já tinha descido a escada, assim, eu não tinha nem condição. Eu com 2 gatos em casa, falei, bom, acho que os gatos, de repente, conseguiram subir no telhado, alguma coisa. Assim, na verdade, eu nem pensei em nada, eu fiquei em choque. Eu gritava para as pessoas do outro lado da rua, liga para os bombeiros, porque eu não tinha condição, aquela tensão até os bombeiros chegarem. Quando chegaram, eles entraram ali colocaram uma escadona, foram pela janela da cozinha. E o que não foi queimado foi encharcado pela água que eles jogaram. Vou mostrar uma foto para vocês, vou colocar aqui, ó. Que foi na máquina. Só que o meu filho, antes de sair de casa, ele não sabia o que fazer, ele abriu as portas. Ele falou, bom, eu vou fazer isso ventilar. Ele teve um raciocínio ao contrário, porque no incêndio você tem que fechar o ambiente. Mas eu penso que hoje, se ele tivesse fechado, aquele bujão de gás teria explodido. Então aconteceu tudo como tinha que acontecer, porque eu enxerguei aquilo como um renascimento. Porque o que aconteceu antes dali foi só fundo do poço mesmo. Eu tava mal em todos os sentidos, não tinha dinheiro, a casa tava... Eu não tinha cabeça, eu não tinha... Tava numa energia muito... Tava buscando outros caminhos. Eu já tinha desistido até do trade, eu estava buscando outros, não desistido completamente, que eu nunca desisti, né? Mas eu estava tentando buscar outros caminhos rápidos. Eu penso que Deus fez assim, ó, só para. E aquilo realmente me fez parar. Me tirou desse ambiente aqui e tal, me colocou, e aí eu fui para uma outra casa, demorou 3 meses para o apartamento ser reformado. Mas eu consegui colocar a cabeça no lugar. Foi nesse período, nesses 3 meses que eu fiquei fora, que eu fui ser garota propaganda de uma mesa proprietária. Foi aí que eu conheci a Laine. Nesse momento, eu sabia que era um renascimento e eu sabia que a Laine já tinha entrado em contato comigo. Eu não tinha dado bola, porque era muito seguidor tentando me ajudar, falando, faz assim, faz assado. Eu falei, é só mais uma falando, faz assim, faz assado. Mas aí acho que Deus falou, olha, então, vem por aqui, é isso aqui. Ele me pegou na minha mão, me colocou, olha, me apresentou para a Laine, é essa daqui. Presta atenção nisso aqui. Ainda assim, criei uma expectativa muito fora da realidade ainda, porque eu falei, pronto, agora eu achei.
Acabou. Agora é só estudar. O que tem aí para estudar, Laine? Que eu aprendo rapidinho, eu sou rápida. E não foi assim. É um raciocínio, você tem que ser analítico, né? Eu sempre falo isso, é uma leitura profissional, então demorou mais do que eu programei, do que eu imaginava. Mas é porque é uma leitura profissional, a gente tem que desaprender tudo que a gente aprendeu para raciocinar. É outra língua. Você está falando português e inglês, é outra língua, tem que reaprender, tem que falar essa língua. Mas ali foi muito marcante para mim. E dali fui obrigada a deixar o ego de lado, o orgulho de lado. Por que eu não trabalho então? Tem uma loja aqui do lado da minha casa que eu gosto tanto, que é tão linda, vou ali fazer um trabalho de verão. Fui lá, me chamaram, não deu um mês, me chamaram para gerente. E eu fiquei trabalhando lá um tempo, foi muito legal. Eu comecei a me reestruturar. Eu mesma não consegui fazer tudo isso sozinha. Eu fui sendo levada. Deus pegou na minha mão mesmo e falou: faz assim, faz assim, faz assim. O incêndio me fez. Foi um marco na minha vida mesmo, antes e depois. E olha que eu nem sou uma católica super praticante. Na verdade, sou uma estudiosa de outras religiões, de várias religiões. Gosto muito da linha do budismo, de Nichiren Daishonin. Gosto muito de Yogananda, outras coisas, né? Agora, Bashar, que tem trazido outras revelações. Eu gosto desses estudos, mas é engraçado que no momento desse desespero, foi para Deus que eu pedi. E hoje, vendo como tudo aconteceu, uma coisa que eu sinto que confirma esse dedo de Deus nessa história é porque eu vejo que aconteceu em outras histórias também. Nessas histórias que eu falei para vocês dos alunos da Laine, na escola, que eles estão compartilhando a história deles também. Os relatos, de certa forma, cada um tem a sua história, cada um teve a sua história de vida, as suas superações, as suas dificuldades, mas de alguma forma você percebe que teve um dedo de Deus nesse caminho até esse chamado para a escola da Laine. É engraçado. E eu lendo os relatos, eu observei isso, e aí teve um aluno, na hora que eu tive essa conclusão, que ele teve também, ele escreveu, eu falei, nossa, tirou as palavras da minha boca, vou pôr aqui o que ele escreveu, ó. Eu já vou ter que colocar minha pequena história aqui, mas lendo de todos eu senti que há algo diferente nesse grupo. Não é só um grupo de intenção de ajudar, ensinar e outro para aprender. Tem algo além disso, tem algo divino. Eu encaro esses vídeos aqui como uma missão um tanto divina também. A Laine mesmo mal aparece, ela não vai em eventos, ela não se associa à corretora, ela não dá entrevista, ela não promete que é rápido, que é fácil, que é mentalidade, que é isso e aquilo. Acaba sendo muito contra o que está todo mundo falando. Muito diferente dos influencers. Então eu quero até aproveitar para agradecer quem mencionou o meu canal, quem mencionou o meu nome nesses relatos, porque eu sei que eu acabo falando mais da Laine do que ela mesma, então muita gente chega na Laine através de mim e eu continuo compartilhando a minha trajetória, não mais com os meus trades perdedores, mas mostrando o que eu fiz, mostrando o que eu faço, mostrando o que é verdade, o que é mito, para tentar encurtar o caminho das pessoas. É uma leitura muito refinada. Imagina você saber para onde o preço vai, quando vai, como vai, até onde vai, quanto vai subir, quanto vai cair. Imagina você saber isso. Ela ensina técnica e é uma técnica muito preciosa. Então eu acho que não vai chegar em todo mundo mesmo. Ela não vai ficar mostrando boleta, não vai chegar nessas pessoas que querem os caminhos fáceis. Então, para insistir nesses caminhos, às vezes é melhor desistir mesmo. Pode parecer até feio eu falar para as pessoas desistirem, mas pelos caminhos que nós todos já tentamos, se for para insistir nisso, a gente já sabe o final. Mas para quem não quer desistir, a boa notícia é que existe sim uma leitura profissional, desde que você esteja disposto realmente a estudar, a levar a sério. Eu mesma até hoje estudo bastante, porque é uma técnica que tem um refinamento num nível
muito alto e vou continuar aqui compartilhando a minha vida para ajudar outras pessoas. Se você assistiu até aqui, deixa o like, deixa um comentário. Convido você a contar a sua história também. Vai ser muito legal, eu quero te conhecer. Até o próximo vídeo. Um beijo!